O texto da palavra que vou compartilhar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Vamos fazer uma leitura responsiva? Vou começar aqui, os irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amém. Irmãos, hoje em dia a gente vê várias pessoas buscando auxílio dos famosos coaches, né? Todo mundo já teve uma época que virou moda, coach daquilo outro. Quando aparece algum problema, alguma dificuldade, pessoas acabam ficando perdidas e correm atrás desse auxílio. Também os cristãos acabaram aderindo a isso. Às vezes não coach, mas tem sempre alguém que ele vai atrás para escutar um conselho, pegar uma palavra. Bom, isso é muito bom. Mas acaba dependendo dessa pessoa. Colocando sua confiança, às vezes, nesses coaches. Às vezes também procurando psicólogos. Nada contra, você pode procurar, né? Mas acaba colocando toda a sua confiança neles. A sua vida, a sua existência, o porquê de existir. Em meio aos problemas e às dificuldades, correm atrás de homens. O título da palavra que eu quero falar com vocês hoje é a soberania de Cristo sobre as adversidades. O texto ele começa falando: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar para o outro lado. Esse logo a seguir nos mostra que aconteceu algo antes. O que foi que aconteceu antes foi que Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele tinha pregado para uma multidão. E essa multidão estava indo atrás de Cristo, seguindo ele. Mas não porque ele era o Filho de Deus, mas porque eles acreditavam que ele era um grande guerreiro, o Salvador, que ia libertar eles ali daquela opressão que eles estavam sofrendo do governo. Então eles olhavam para Cristo como um grande guerreiro que ia libertar eles, não como Filho de Deus. E Jesus, sabendo disso, não querendo que seus discípulos fossem influenciados, ele pede para o quê? Para que eles fossem à frente, que eles atravessassem primeiro para o outro lado, pois ele ficaria ali para se despedir daquele povo. E os discípulos fizeram o quê? Eles obedeceram. Jesus falou e eles obedeceram. E eles entraram no barco e foram seguir para atravessar para o outro lado. Mas Jesus, ele ficou ali e se despediu daquela multidão. E depois disso, ele vai o quê? Ele vai para orar. Ele vai sozinho ao monte para ter um momento de oração. Jesus, ele fica ali, em torno ali da quarta vigília da noite, como fala aqui. Fica em torno entre 3 e 6 da manhã. Ele ficou ali orando a Deus. E algo que eu quero tocar num ponto aqui. A gente vê o quê? Jesus, Filho de Deus. Ele sendo ali o próprio Deus, ele tem um momento de oração. Um momento para falar com o Pai. E muitas vezes a gente não quer ter isso. A gente não quer ter esse momento de oração. A gente coloca sempre outra coisa como prioridade.
Aí pergunta, você orou essa semana? Ah, não deu tempo, porque foi muito corrido, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita tarefa, eu tenho muito estudo, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com meus amigos. Mas tudo isso que você tem, quem foi que te deu? Foi Deus. É Deus que está te dando todas essas coisas. A família que você tem, tudo que você tem. E o que a gente precisa ter é o quê? Um relacionamento com Ele. A gente precisa ter esse momento de oração. Um momento que a gente se fecha no nosso quarto e fala com o nosso Pai. Colocando as nossas petições diante dEle. Mas Jesus aqui, enquanto ele está orando, ele olha lá para longe e vê o quê? Os discípulos. Discípulos esses que estavam passando pelo quê? Por um momento de dificuldade. Fala aqui, no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Por que ele foi ter sobre eles? Porque ali o mar estava agitado. Estava tendo uma grande ventania. O mar agitado, ondas para tudo que é lado. E aqueles discípulos, eles sabiam fazer o quê? Eles sabiam pescar. Eles já estavam acostumados a andar no barco, a navegar. Mas a situação era tão difícil que eles estavam o quê? Aterrorizados, eles estavam com medo. E Jesus, olhando para eles, ele faz o quê? Ele vai ao encontro deles. Mas não de qualquer forma. Ele vai andando sobre as águas. Fazendo esse grande milagre. E quando ele chega ali perto dos seus discípulos, eles ficam com medo. Porque eles acham que é o quê? Um fantasma. E começam a gritar de desespero. Começam a gritar sem saber quem que é. Mas Jesus já exclama para eles, fala, não tenha medo, tenha bom ânimo. Sou eu. Não precisa temer, não precisa ficar com medo. E aí um dos discípulos, ele teve ali uma coragem, Ele falou, então ele ouve a voz de Jesus e fala, se é o Senhor, então me faz ter contigo, me faz ir até o Senhor. Quem foi que falou? Pedro. E aí, quando Pedro olha para Jesus e pede isso, Jesus fala para ele. Ele fala, no versículo 29, ele fala assim, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou por sobre as águas. Pedro, algumas pessoas podem olhar e falar, mais para frente a gente vai ver que ele talvez teve uma fé muito pequena, mas diante de todos, ele foi o único que teve coragem. O único que falou, eu vou até lá. Por quê? Quando ele olhou, ele reconheceu a Jesus, ele manteve o seu foco em Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos. Mantenha o foco em Cristo todos os dias da sua vida. Pedro estava com foco em Jesus. Ele olhou para ele e quando ele chamou, ele conseguiu andar por sobre as águas. Mas algo acontece com ele. Passa um momento, as ondas começam a ficar mais fortes, o vento começa a ficar mais agitado e ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para os problemas à sua volta. E quando ele olha para esses problemas, é aí que ele começa a afundar. Ele começa a se afogar ali. Irmãos, muitas vezes na nossa vida isso acontece também. Passamos por dificuldades, passamos por adversidades, problemas em nossas vidas, na sua família acontecendo alguma coisa, no seu trabalho, na sua empresa. E você às vezes lembra que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador, mas quando você olha para o lado, vê que aquela situação que você está passando é muito maior do que você imagina. Você fala, não, acho que Jesus não é capaz disso. E começa a procurar o quê? A solução em outras coisas. Começa a olhar para o outro lado, focando somente na situação, focando somente em você, nas suas vontades, esquecendo de quem é Cristo em sua vida.
E aí você mesmo começa a se afogar. Você começa a se perder em meio a esses problemas, em meio a essas situações que você está passando na sua vida, irmãos. Isso eu vi quando eu fiz uma viagem para a África, né? Eu fiz uma viagem missionária para Guiné-Bissau, onde a gente cuidou de algumas crianças lá, né? Era um lugar bem precário, era um lugar que não tinha muito, não tinham o que comer praticamente as crianças, fazia muito calor, não tinha água suficiente para todo mundo. Essas crianças, a maioria não tinha pais, eram órfãos. Essas crianças passavam por muitas dificuldades. O povo ali passa muita dificuldade. Crianças sendo violentadas logo na infância. Situações muito difíceis, irmãos. Mas quando a gente se preparou para fazer o nosso culto, a nossa EBF, a gente não tinha nada praticamente. Aí só tinha, na verdade, um violão e acabou. Não tinha microfone, não tinha nada. E não tinha local para fazer a EBF. Então a gente fez o quê? A gente fez a EBF num local onde era uma árvore, na verdade, né? A gente marcou, vai ser em tal árvore lá o EBF, tal hora. E a gente pensou, porque era um local muito distante, não tinha como as crianças irem de carro, não tem ônibus, não tem nada. Então elas tinham que andar muito de alguns vilarejos, né, ao redor ali. Mas, por incrível que pareça, quando a gente chegou lá nesse vilarejo, que era mais próximo, não tinha essa árvore, estava lotado de crianças, todas sentadas embaixo da árvore, assim. E na hora que eu tinha que puxar o louvor, né, para as crianças, fazer aquelas EBFs com as criancinhas lá, eu achei que elas não iam gostar, para elas vai ser chato, porque em primeiro lugar, elas nem falam português, elas falam o dialeto deles, né. Então o que acontecia? Eu cantava e tinha um tradutor. Aí eu cantava e o tradutor explicava o que eu estava cantando para eles. Então eu ficava nessa. Então eu tinha que falar uma frase, ele explicava o que era a frase e ficava assim, né? Então aí vai ser chato, eles não vão gostar. Mas, por incrível que pareça, aquelas crianças elas estavam com toda a alegria ali, com todo o ânimo. Elas pulavam com alegria, elas dançavam com alegria, cantavam com alegria. Elas tinham prazer de estar ali, buscando a Deus. O missionário falava que elas pensavam a semana inteira o dia que elas iam encontrar Deus. E muitas vezes eles não conseguiam levar algumas coisas para eles, de alimentação. Simplesmente só tinham culto. Mas mesmo assim, elas vinham alegres. Porque elas queriam escutar sobre Deus. Elas queriam ouvir sobre Deus. Eu achei que aquelas crianças estariam reclamando muitas vezes. Elas iam ficar murmurando, reclamando, não ia querer dançar, ia fazer as coisas de qualquer jeito. Mas não, mas quando eu olhei para elas, eu vi que o foco delas estava onde? Em Deus. Elas sabiam quem era o Salvador delas. Que não importava a situação, o que elas estavam passando. Deus estava com elas. Deus estava dando força para elas. Ela sabia quem era Cristo em sua vida. E a gente aqui, no ar-condicionado, né? Todo mundo aqui, a maioria de carro, vem no seu conforto. A gente age igual a essas crianças? Quando você está passando por dificuldade, você age igual a essas crianças? Olha somente para Deus, independente do problema. Vem aqui cultuar o Senhor de domingo? Busca o Senhor em oração durante a sua semana? Busca ter intimidade com Ele? Isso que a gente precisa olhar em nossas vidas, irmãos. Os problemas à sua volta não podem te afastar de Deus. Não pode te fazer enfraquecer. Por isso você precisa manter seu foco em Cristo. Na minha vida eu já tive um período também, no qual eu conhecia a Deus, quando eu era pequeno eu conhecia a Deus, não frequentava a igreja. Ouvia sobre Deus que minha mãe falava, eu lia a Bíblia. Mas chegou uma parte da minha adolescência, né? Mas ali, que eu acabei entrando em problemas de depressão. Eu tive muito problema de depressão, né? Quando eu tinha uns 19, 20 anos. E isso afetou muito a minha vida.
Por quê? Eu deixei de ler a Bíblia, deixei de olhar para Deus, comecei a olhar mais para as coisas do mundo, fui buscar soluções nas coisas do mundo, em outras religiões, e isso só foi me fazendo o quê? Afundar cada vez mais, me afastar cada vez mais de Deus. Até que um dia eu resolvi que aquele dia eu ia me suicidar. Falei, hoje é o dia que eu vou me matar. E acordei naquele dia decidido. Hoje vai ser o dia. Já tinha planejado como ia ser, quando ia ser e como ia ser. E quando eu me levantei da cama, já decidido, aí eu lembrei de quem? Lembrei de Deus. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou orar. Eu vou orar. A última vez que eu vou orar. Aí eu orei, e enquanto eu orava, me veio na mente, né? Falando com Deus, Deus falando comigo. Falei, Senhor, sabe, isso tudo aqui é culpa sua, na verdade. Falei, é isso, a culpa é sua, o senhor que está deixando, porque eu já tentei procurar algumas igrejas, não deu certo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Pensando bem, Senhor, eu vou fazer o seguinte, se hoje até 6 horas da tarde eu não achar uma igreja, eu já entendi, é a sua resposta, então é para me matar mesmo. Pensei isso, né? E passei o dia inteiro procurando igreja, procurando. Até que, quando deu 6 horas da tarde, eu não achei nenhuma igreja. E aí eu falei, então é isso. A resposta foi dada. E quando eu estava saindo de casa, o telefone tocou. E quando tocou, o telefone eu atendi, era meu pai. Só, abrindo parênteses aqui, eu não tenho contato com meu pai. E meu pai é casado com a minha madrasta, que é espírita. Então eu não tenho muito contato com ele, na verdade, né? Só que era ele me ligando. E nesse dia, eu atendi o telefone, já estava triste, chorando, porque eu já sabia qual que eu ia fazer. E aí era ele me convidando para ir para a igreja. Ele me convidando para uma noite evangelística na igreja. E aí, quando eu escutei isso, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu sabia que era a resposta de Deus. Eu sabia que Deus estava me mostrando que esse lugar que eu fosse, essa igreja que eu ia participar, era a igreja que ia transformar a minha vida. Que era a igreja que não importava como essa igreja fosse. Eu já tinha certeza que eu ia ficar nela o que fosse necessário, o tempo necessário. Porque era ali que Deus ia moldar a minha vida para servir Ele. E essa foi a última igreja que eu estava, né, antes de vir para a China. Fiquei lá por 14 anos e foi lá que eu recebi o chamado para ser evangelista. Mas o que eu quero mostrar isso, o que eu quero falar aqui para vocês, é que se eu não tivesse orado a Deus, se eu não tivesse buscado a Ele, tivesse desistido, tirado totalmente o meu foco dele, talvez hoje eu não estaria aqui. A depressão talvez teria me tomado por completo, mas Deus me transformou. É porque eu olhei para Ele, voltei meu foco para Ele, que Ele, ali, por meio da oração, Ele me respondeu. Talvez, irmãos, não vai acontecer isso de igual aconteceu comigo com vocês, nada, Deus também já dá o sinal. Mas Ele mostra o sinal para você todos os dias da sua vida. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Basta você querer ver. Às vezes a gente espera coisas grandes acontecerem e esquece das pequenas. A casa que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem. Você poder vir aqui na igreja. Porque a gente esquece, porque tira o foco dele. E a gente se afunda às vezes, não só em problemas, mas no próprio pecado. Nos afastamos cada dia mais dele. Por isso precisamos voltar o nosso olhar para Cristo. Para lembrar que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não importa a situação que você está, irmãos. Lembre de olhar para Cristo Jesus todos os dias da sua vida. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é: clame pelo socorro de Cristo. No versículo 31, fala aqui, quer dizer, no 29, no finalzinho, fala assim, que Pedro, ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro, ele tinha ali 2 lados, né? De um lado tinha um barco com os discípulos e do outro, Jesus, entre ele. Se a gente fosse olhar, você ia pedir socorro a quem? O barco seguro, todo mundo lá dentro, ou você ia olhar ali para Jesus? Pedro, ele fez o quê? Ele olhou para Jesus e clamou pelo socorro dele.
E a gente olha, nossa, isso aí, Pedro, isso aí, tem que olhar para Jesus. Mas muitas vezes a gente olha para o barco. E o que é o barco? Às vezes é o quê? A gente confia no nosso dinheiro, no nosso poder, na nossa influência, em quem somos. A gente se acha autossuficiente para cuidar da nossa própria vida. Irmãos, o dinheiro não vai te trazer tudo que você quer. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e passam por problemas familiares, depressão, se encontra perdido no mundo. Às vezes o dinheiro faz com que você também se afaste da igreja. Não estou dizendo que é ruim você ter dinheiro, é bom, todo mundo quer, né? Eu quero, todo mundo quer. Mas você não pode deixar Ele como o Senhor da sua vida. Não vai ser Ele que vai trazer a solução para tudo que você passa, não. Você precisa lembrar de clamar ao seu Salvador, a quem pode trazer a verdadeira salvação para você, que é Cristo Jesus. É Cristo que estende a mão e te puxa do buraco que você se encontra, da situação que você acha que não tem solução. Tem um pastor chamado Bonhoeffer. Ele foi um pastor luterano alemão. Ele se destacou também pela sua oposição contra Adolf Hitler. Ali no meio da guerra, ele era contra o Hitler, ele lutou contra ele, contra a sua ideologia, e ele foi preso. Ele foi preso no ano de 1943, e ele ficou na prisão até 1945. E durante a sua prisão, ele ficou ali sendo torturado pela sua fé, porque ele defendia a sua fé em Cristo Jesus. Ele foi torturado, passava frio, passava fome, passou por muitas situações tenebrosas, mas foi ali também que ele escreveu vários hinos, adorando e glorificando a Deus. Ele escreveu um hino chamado Maravilhosamente Bem Guardado. Alguém conhece aqui? Acho que não. Mas antigamente eu cantava bastante esse hino. Um trecho fala assim: maravilhosamente bem guardado, esperando, confiando no porvir, de dia e noite em Deus aconchegado, e assim a cada dia que surgir. Isso ele escreveu poucos meses antes dele ser enforcado e ser morto. E ele sabia que ia ser morto. Ele sabia qual seria o seu final. Mas ele falou: não importa o que aconteça, em Deus eu estou bem guardado. Nada vai me abalar. Eu confio nele todos os dias da minha vida, até o fim, pois eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei quem me guarda. Ser cristão, irmãos, não significa que não haverá mais problemas na sua vida. Pelo contrário, às vezes vai aparecer mais problemas por você defender a sua fé, principalmente no mundo que a gente se encontra hoje em dia. Um mundo que defende várias ideologias, um mundo que vai contra o cristianismo, que você se proclamar cristão no mundo às vezes é motivo de zombaria, é motivo de você ser cancelado, né? Virar chacota. Os problemas vão aumentar cada dia mais. Mas a gente precisa lembrar que agora, no meio desse problema que você se encontra, no meio dessa situação, tem alguém para estender a mão para você, que é Cristo Jesus. Então não importa quanto tempo vai durar esse problema. Pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 10, pode ser que dure 20 anos. Mas você vai estar ali confiante, esperando o seu Salvador, lembrando que tudo nessa vida é passageiro, que a verdadeira vida é ao lado de Cristo Jesus na eternidade. É por isso que temos que ansiar todos os dias da nossa vida, irmãos. Não devemos esquecer, mas lembrar cada dia mais, que o nosso socorro não vem de homens, não vem de amigo, não vem da sua família, mas aquela certeza da salvação, a certeza da ajuda vem de Cristo Jesus.
o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então lembrem disso, irmãos. Não procurem confiar no dinheiro, no poder, na sua própria inteligência, na sua própria força. Confie em Deus, pois Ele não falha. Ele é um Deus de promessa e Ele cumpre a promessa dEle na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Então coloque sua vida diante dEle. Estenda a sua mão para Ele. Não espere que outras pessoas venham te tirar do buraco que você está. Espere em Deus, pois a vitória é certa. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: reconheça a soberania de Cristo. O versículo 33 fala assim: e os que estavam no barco adorando, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus, ele sobe ao barco junto com Pedro, e o vento cessa. E os discípulos que estavam no barco falam isso: verdadeiramente és filho de Deus. Aí todo mundo, amém. Olha que bonito, né? Eles falando isso. Mas eu vou pedir para a gente ler Marcos, capítulo 6, versículos 51, 52. Pode colocar? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e subindo para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém. Então, irmãos, essa surpresa deles, eles declararem agora que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, é por quê? Porque antes eles não sabiam quem era Deus, quem era Jesus. Ainda eles não tinham certeza que ele era Filho de Deus. Por isso que lá no início do texto aqui, ele pede para que eles atravessem a sua frente para o outro lado, para não ser influenciados por aquele povo, porque o coração deles estava o quê? Como diz aqui Marcos, endurecidos ainda. Imagina, antes de acontecer isso, Jesus andar sobre as águas, eles presenciaram pelo menos uns 14 milagres. A transformação de água em vinho, cura da sogra de Pedro, curas dos cegos, cura do paralítico, a multiplicação dos peixes e pães. E mesmo assim ainda, eles tinham o coração deles endurecido diante de Deus. Eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Ele, compartilhavam do pão, compartilhavam da palavra, mas não sabiam quem Ele era. E muitas vezes somos iguais a esses discípulos dentro da igreja. Caminhamos na igreja por anos, participamos do culto, dos acampamentos, dos eventos, mas sem saber quem é Cristo na sua vida. Vem para a igreja simplesmente para encontrar amigo, para se divertir, para ter um momento de comunhão, porque é um costume da família vir de domingo na igreja, senão a semana não vai ser boa. E nem sabem quem é Cristo na vida deles. Aí você fala: não, mas no meu coração eu sei quem é Cristo, mas as suas obras mostram também. Como você tem servido a igreja? Como você durante a semana tem tido momentos com Deus? Você compartilha do Evangelho com alguém durante a semana? Você tem falado de Deus para alguém? Tem feito a leitura da Bíblia? Quando vem para a igreja, é um peso para você? De novo tem que ir para a igreja, nossa, tem coisa para fazer no domingo, nossa, de novo tem coisa para servir, mais evento, mais atividade, mais... Irmãos, não podemos agir igual a esses discípulos, como eles estavam agindo aqui. Simplesmente andando, simplesmente seguindo o fluxo, sem saber quem é Cristo na sua vida. Não desperdice o seu tempo na igreja. O nosso tempo, irmãos, é precioso. É precioso, porque cada dia que passa você tem um dia a menos de vida. Cada dia que passa você está mais próximo de morrer, irmãos. E isso se for de forma natural, né? Não querendo dar medo, irmãos, né? Que você vai morrer amanhã, nada. Nada disso, pelo contrário. Eu quero que você haja tendo a certeza, a convicção de quem é Jesus na vida de vocês. Não só da boca para fora, mas em atitude.
Para você não passar uma vida inteira e descobrir no final que não valeu de nada, pois você só vivia de aparência dentro da igreja. Não seja mais um que vem para a igreja para simplesmente por costume familiar, que é uma tradição, que senão, ou usando a igreja também como um amuleto. Porque se eu não for de domingo, eu não vou receber as bênçãos do Senhor durante a semana. Se eu não for de domingo, Deus não vai me dar mais dinheiro. Se eu não for de domingo, Deus não vai me dar tal coisa, ou vai me dar aquilo. É sempre esperando que Deus te dê alguma coisa. Mas pelo contrário, você tem que vir aqui porque Deus já te deu o quê? A salvação. Você já tem, você não precisa ganhar mais. Claro, quando você faz todas as coisas com um coração verdadeiro, com amor, com dedicação, todas as outras coisas cooperam para o seu bem. Você é abençoado. Deus vai te suprir em tudo aquilo que você necessita. Só não podemos viver uma vida vazia. Quando eu era mais jovem também, quando eu entrei na igreja anterior, e acabei conhecendo alguns jovens, né? E esses jovens eram mais da bagunça. E eu estava ali, recém-convertido, não entendia muito bem da palavra, e fiquei um ano assim, falei, sabe uma coisa, vou andar com esse pessoal. Só que eles aprontavam bastante, né? E eu acabei aprontando junto com eles também. Por quê? Muitas vezes eles falavam coisas da Bíblia para mim, eles falavam, a Bíblia fala isso, então não é tão errado, você pode fazer, isso não está escrito na Bíblia não, vai lá. Só que eu já estava 1 ano na igreja e eu não me aprofundei mais nisso. Eu falava que cria em Cristo, ali eu falei, estou crendo em Cristo, agora eu sou uma pessoa transformada, esse daí sou eu sei quem é Jesus. Mas eu sabia quem era Jesus por quê? Porque eu escutava dos outros. E esses outros estavam me falando coisas erradas. E eu fiz o quê? Fiz coisas erradas junto com ele. Porque eu não busquei o conhecimento. Eu não busquei saber quem era verdadeiramente Cristo. E você precisa saber quem é. Por meio do quê? Da palavra. Você precisa fazer a leitura da palavra. Para saber quem é Deus, quem é Cristo. Você precisa saber a história. Porque você fala, eu creio em Cristo, Ele é meu Salvador. Eu sei quem é Deus, Todo-Poderoso. Mas você realmente sabe ou só escuta o pastor falar de domingo? Você realmente sabe ou você só escuta uma outra pessoa falar para você? Sempre é uma outra pessoa falando para você quem é Deus, quem é Jesus. Nunca é você mesmo procurando a Ele. Você precisa saber. Você precisa estar instruído na palavra. Para saber o que eu estou falando aqui é verdade ou não? Como você vai saber? Lendo a palavra, tendo mais intimidade. Você tem que vir preparado para adorar a Deus. Porque quando você está preparado, você sabe a quem você está prestando a sua adoração. Não é a homens, mas é ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Por isso devemos buscar nos preparar cada dia mais em sua palavra. Finalizando a palavra aqui hoje, irmãos, a gente vê aqui que a gente precisa entender que a nossa vida precisa manter o foco em quem? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele nos deu a vida eterna. E quando a gente escuta isso, a gente precisa ter alegria no coração. Até hoje, de manhã, eu falei para as crianças, quando a gente escuta isso, precisa ter alegria. Precisa expressar a alegria. Mas muitas vezes a gente escuta e fala, mais uma vez falando de Jesus, é meu Salvador, eu já sei. De novo. Meu Deus, que horas? Não acabou ainda não? Pelo amor de Deus. E o lanche? O nosso coração tem que estar voltado para Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, focado somente nele, sabendo que é por meio dele que vamos ter o nosso socorro, que é a ele que devemos estender as nossas mãos, clamando pelo seu perdão, pela sua misericórdia, todos os dias da nossa vida, reconhecendo que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, soberano sobre todas as coisas, sabendo que é ele que nos guia e nos guarda todos os dias das nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças por esse dia, Senhor Deus. Te damos graças pela palavra que escutamos agora. Que ela possa ter chegado aos nossos corações, para que entendamos, Senhor Deus, que devemos manter o foco somente em Ti. Pois Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, quem nos guarda, quem nos guia todos os dias da nossa vida, meu Pai. Colocamos diante de Ti, meu Pai,
os nossos medos, os nossos problemas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe o que passa na vida de cada um que está aqui nessa tarde, Senhor Deus. O Senhor sabe o que aflige o coração deles. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor Deus, na vida deles. Que eles possam entender quem Tu és e possam clamar e buscar a Ti sempre que precisarem, meu Pai. Senhor Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas. Nos guia e nos guarda para que possamos sempre caminhar junto a Ti. É por tudo isso que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.